Agora eu vou conversar com o Virgínio Mantesso. Mantesso, Neto, historiador. Como vai? Tudo bem? Como vai? Prazer. Prazer é meu. Tudo bem? Tudo bom? Genealogista, pesquisador da imigração italiana. Então hoje, dona Ana Paola, a gente se acaba aqui falando dos italianos todos. Você é italiano da onde? Eu sou uma mistura bem representativa. Tenho avós paternos no Vêneto e na Basilicata, quer dizer, no Nordeste e no Sul. E o lado materno todo na Toscana. Olha. Eu meio que represento a unificação italiana. Tudo. Lá no pé da bota tem alguma coisa? Tem a Basilicata ali. Ah, a Basilicata lá. Ali embaixo. Deixa-me ver o que está escrito aqui. Silva Santos Nascimento Garcia Bongiovanni. O sobrenome de uma pessoa conta muitas histórias. E como é que a gente busca por essas histórias? Precisa... Dá trabalho, pensar, hein? Dá trabalho. Dá trabalho. Eu costumo dizer que é fácil, quer dizer, é simples, mas não é fácil. O que eu quero dizer é simples, mas não é fácil. A teoria, a ideia é muito simples, né? Acha uma pessoa, procura o pai e a mãe. Conhece. É aquilo que você tem aqui? Exato. Vamos Conhece ali? o pai e a mãe procura os próximos. É assim que a gente monta uma árvore genealógica? É assim que a gente monta uma árvore genealógica. Ó, se você quer montar a sua. Eu estou com um exemplo aqui, né? Eu coloquei algumas datas fictícias. Então, o 1 a gente chama o sujeito. É a pessoa, é o centro. É o normalmente pai. é você. Não, é você normalmente. Eu. É. O sujeito... O sujeito é eu. Normalmente sou sou eu, né? Daqui, por convenção, a gente sempre põe o pai nessa chave aqui na linha de cima e a mãe na linha de baixo. Isso é uma convenção Meu pai, internacional. minha mãe. Sua mãe. Para cada pessoa, a gente tem 3 linhazinhas embaixo para os homens e 2 para as mulheres. Por quê? Para o homem, a gente põe nascimento, casamento e, se for o caso, óbito, e sempre que souber, data e local. Então, homem, nascimento, data tal, local tal. Casamento, data e local, se for o caso, óbito. Para a mãe, vem só 2 linhas, porque o casamento, obviamente, é o certo, mesmo, já né? está ali. Uhum. Então, a gente tem nascimento, data e local, se for o caso, óbito, data e local. E por aí continua. Daí vem para avó, o pai, a gente abre. o avô paterno. O pai dele e a mãe dele. Certo. Que vem a ser o seu, em relação ao sujeito, o avô paterno, né? E a avó E paterna. depois o bisavô e bisavó. Daí vai abrindo, vamos pegar pela linha só do pai. Essa linha aqui de cima, naturalmente, olha, é o sujeito, o pai, o avô, o bisavô. Na nossa cultura, mantém o sobrenome por essa linha. Quer dizer, o seu sobrenome é o sobrenome do seu pai, do seu avô paterno, do seu bisavô, dessa linha, né? Eu digo, na nossa cultura... Isso tudo que a nunca gente vai... acaba? Esse nome nunca acaba? Se eu for nessa linha aqui, eu vim até o meu bisavô. E aí eu vou, nunca acaba? Vai indo, não, tem jeito, nós vamos falar um pouquinho, já dá para chegar. Só queria lembrar o seguinte, isto aqui é o esquema que funciona para a Europa continental, basicamente, né? Se você vai, por exemplo, no Oriente, você tem outros hábitos, entre os nossos índios tem outros hábitos de dar nome, etc. Então, essa estrutura de prenome, que é o primeiro nome, né? E sobrenome é uma coisa da Europa, que se desenvolveu na Europa, né? E no nosso caso, sempre pela linha paterna que a gente mantém. Então, se você vai progredindo, normalmente é fácil chegar até aí meados do século XIX, alguma coisa, né? Finalzinho do século XIX. Daí começa a ficar um pouco mais complicado. Mais difícil, daí você começa e vai aumentando a quantidade de pessoas, muita né? gente. Então aqui é 1, aqui são 2, aqui são 4, aqui são 8 pessoas nessa linha. Nos próximos serão 16, no próximo serão 32, né? Então, é uma coisa fascinante. É fascinante e é trabalho de pesquisa mesmo. Agora, quem está lá, por exemplo, vendo a gente agora e quer, só sabe o avô, só sabe o nome do pai e o nome do avô, não sabe do bisavô, não sabe mais nada dali para frente. Por onde que ela pode começar? É uma boa pergunta, porque há muito engano em relação a isso aí. Eu, às vezes, recebo telefonema, e-mail, alguma coisa, perguntando: o que você sabe do meu avô? Não sei nada do seu avô, né? Por enquanto. Então, as pessoas têm a tendência a buscar esses documentos, por exemplo, na polícia, no Memorial do Imigrante, no Arquivo Nacional do Rio, que são os registros de chegada de imigrantes, em particular, eu mexo mais com italianos. Mas as pessoas esquecem que o início da informação está na sua casa.
Já a sua identidade dá os nomes dos seus avós. Isso. Né? A identidade dos seus pais, ou pelo menos o registro deles, dá o nome, portanto, do avô deles, portanto, do seu bisavô. Nascimento exatamente. Já dá o nome dos pais e avós. Dos seus avós. Então, se você chegar, por exemplo, a certidão de nascimento do seu avô ou avó, você vai pegar seu bisavô e trisavô, desde que eles ainda estejam no período desde que se estabeleceu o registro civil no Brasil. Existiam alguns registros anteriores, mas o registro foi padronizado no país inteiro em 1889, com a República. Então, se o seu avô nasceu depois de 1889, você faz a pesquisa, descobre o registro dele, chega até o avô dele. Isso para italianos? Isso vale para todos que estejam no Brasil. Português, espanhol. Aí se for o caso de origem de descendentes de imigrantes, né? Você vai ter que ter umas peculiaridades. Por exemplo, você falou do espanhol. O espanhol tem o uso normal do espanhol, é ao contrário do nosso. É o sobrenome do pai antes e da mãe depois. Então, essas pessoas enfrentaram uma dificuldade. Porque se ele punha os dois sobrenomes, todo mundo achava que o sobrenome da mãe era o sobrenome do pai, como é o hábito brasileiro. Certo. Né? Então, alguns trocaram. Numa dessas, você pode, se você tiver ascendência espanhola, você pode descobrir que o sobrenome que você acha que é paterno, seu, em algum momento era materno. Né? E por aí vai. Se você tem, por exemplo, umas origens de outros imigrantes, como imigrantes árabes, imigrantes japoneses e tal, tem problema de grafia, que eles não usam o alfabeto nosso, né? Então vai indo. À medida que você vai indo para trás, eu costumo dizer uma coisa muito engraçada, que genealogia é uma das poucas atividades em que você, quando vai para trás, acha que faz progresso. Mas a gente vai para trás, mas na realidade vai para frente. Tem pergunta do povo para você. Nossa, vamos lá. Beleza. Vamos rolar. Oi, meu nome é Amanda e eu gostaria de saber a origem do meu sobrenome. Eu sou Amanda Barbosa. Barbosa é um sobrenome português bastante comum, registrado desde a Idade Média. Aliás, a gente pode aproveitar e já falar da origem dos sobrenomes, que facilita as outras. Isso. Tá? Então, ele tem origem na Idade Média e é o que a gente chama de um sobrenome de origem. Seria uma região ou uma propriedade, no caso do Barbosa, é uma propriedade que se chamava Terra de Barbosa. Né? Barbosa é o que a gente chama aqui de barba de bode. Certo. Aquela plantinha. Né? Então era o nome de uma propriedade, que deu origem... que tinha muita desse tipo de coisa e as pessoas começaram a chamar fulano da Barbosa ou de Barbosa e por aí veio, né? Olha que interessante saber isso. Então, você sabe do meu? O seu é facílimo. Tem mais pergunta do povo. Me chamo Thiago Portugal e gostaria de saber qual que é a origem do meu sobrenome Portugal. Eu acho que é fácil de entender, né? Também é um sobrenome de origem, né? Indica que em algum momento o seu antepassado, avô, bisavô, qualquer coisa, vinha de Portugal, obviamente, e passou a adotar esse nome, né? Agora, o interessante quando a gente tem esse nome de origem é lembrar o seguinte, lá em Portugal, talvez ele não tenha esse sobrenome. Por quê? Porque na época a documentação é uma coisa moderna, né? Esse hábito nosso de dizer eu sou fulano, meu RG é esse, meu CPF é esse, o CEP é esse, isso é uma coisa muito moderna. As pessoas usavam o nome e até certo ponto o sobrenome por uma razão prática, né? Então, não era tão fixo assim. Era muito comum, em casos de família, a gente pesquisar. Vai achar a tia Antônia, vai lá e se descobre que o batismo dela não é Antônia, é Silvia, qualquer coisa assim, né? As pessoas tinham do nome e até certo ponto do sobrenome uma visão prática, né? Então, o Portugal, é possível que existisse em Portugal esse sobrenome, mas também é muito provável que ele tivesse um outro nome qualquer, ou talvez, como às vezes acontece, não soubesse, tivesse perdido documentos, o documento era uma coisa que se perdia, era só papel, não existia plastificação, nada, né? As pessoas em geral eram analfabetas, né? Grande parte da nossa população era analfabeta até 100 anos atrás, então passaram a chamá-lo de Portugal. Certo. Como a documentação não existia, quase tudo, nascimento, registro de nascimento, casamento, inclusive era feito na base de depoimentos, a pessoa quer casar,
Ele não tem documento escrito, ele ia no cartório ou ia na igreja. Meu nome é tal. Não, eu tenho aqui 2 amigos. Eles vão dizer que sou eu mesmo. Só que aquele Manuel, ninguém sabe o que era, todo mundo chama de Manuel Portugal. Então vira Pronto, Portugal, ficou. né? Tem mais pergunta para você, Virgínia? Vamos lá.